Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Vou fazer diferente nesse debate, a gente vai começar com uma oração, né? Vamos orar, né, primeiramente, pedindo a Deus que venha estar na direção de tudo, porque nós não estamos aqui para causar, né, divisão, contenda, discórdia, mas nós estamos aqui com esse debate para fazer conforme as Escrituras dizem, né? Analisar as Escrituras conforme a Bíblia fala. É para isso que nós estamos aqui, né? Juntamente com o unicista Bispo Matusalém Fernandes e o trinitário Diácono Elias Miguel, né? Vão estar debatendo, né? Muitas questões. Não sei se nós vamos abordar aqui a divindade, né, de Deus, ou se nós vamos abordar o batismo, né? A princípio eu já tenho aqui, né, um pouco o cronograma, né? Já tenho o cronograma, já tenho o debate, né, organizado para a gente fazer da melhor forma possível, né? Queremos agradecer também pastor Marcos Roque, né, pastor diretor da rádio Tempo de Missão, que esteve aqui nos prestando assistência, né? Arrumou aí a câmera para nós, né? Arrumou aqui os computadores e agora a gente está aí, né, 100% para iniciar esse debate. Só que antes nós vamos fazer uma oração, amém? Pai amado, Pai querido, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, Senhor. Venha abençoar aqui a vida, Senhor Deus, do nosso irmão Diácono Elias Miguel. Aqui a vida, Senhor Deus, do Bispo Matusalém Fernandes. Que o Senhor venha abençoar também a minha vida, evangelista Marionei. Que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua presença. Que o Senhor venha repreender, Senhor, todo mal, todo espírito que não proceda de Ti, Senhor. Que venha cair por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que somente a Tua palavra, que somente a Sua Escritura, Senhor Deus, seja analisada nesse debate, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui, Senhor, para aprender da Tua palavra. Toma a direção desse debate, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, né? Então, para que o debate ele não fique, né, aquela coisa que foi o primeiro debate, né, que praticamente, né, um avança no outro e aí, né, toma mais a palavra e acaba muitas vezes falando mais que o outro, né? Vou pedir também, vou contar com a ajuda ali da missionária Vanessa, poder controlar o tempo para nós. Amém? Tu sabe ver de 5 em 5 minutos? Tu olha a hora que tá fazendo no momento, aí tu sabe como é que é, bem fácil. Então tu controla o tempo, eu vou controlar aqui também, tá bom? Qualquer coisa, mas qualquer coisa tu também pode participar, né? Lembrando que os ouvintes também vão poder fazer pergunta, né? Vai ter um momento que os ouvintes vão fazer pergunta, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E eu quero começar, né, abordando o tema: Jesus é o Pai ou Jesus é o Filho? Então temos aqui, né, o Bispo Matusalém Fernandes, que é unicista, né? Para aqueles que não conhecem, a gente sabe que essa live, esse vídeo, essa transmissão, ela vai ser acessada por milhares de pessoas. Então tem pessoas que não sabem o que é unicista, o que é trinitário, né? O que é uma igreja unicista, o que é uma igreja trinitária. Então unicista, irmãos, os unicistas eles acreditam que o Senhor Jesus, né, que Ele é o Pai e que Ele é o Espírito Santo. É isso, né?
correto? Jesus, eles creem que Jesus é o Pai, que Jesus é o Filho, que Jesus é o Espírito Santo, que Jesus é apenas um só, né? Um único Deus, né? E tem o Trinitário, né? O Trinitário, né? Que acredita, né? Que o Pai é o Pai, né? O Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo, que são três pessoas distintas, né? Correto? Me corrige. Então é isso que nós vamos debater, né? Vamos debater a divindade de Deus, e se der tempo nós vamos entrar no batismo também. Vamos, né? Qual o verdadeiro batismo, né? O batismo de Pedro ou a ordenância conforme Jesus ordenou, né? Pedro ordenou que batizasse em nome do Senhor Jesus para arrependimento de pecados, e o Senhor Jesus Cristo, né, ordenou, né, que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos começar então abordando essa questão da divindade, né, de Deus, né? Vamos começar então com... Sempre comecei com o bispo, hoje eu vou começar com o diácono Elias. Diácono Elias, né, eu quero, né, que tu, né, primeiramente faça a colocação, né, sobre a divindade, né, o teu ponto de vista, né, pode já, né, vou te dar 5 minutos, né, para te, né, mostrar, né, que Jesus não é o Pai, que Jesus é Jesus, né, o Pai é o Pai e o Filho é o Filho, né, não, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Amém? Tá, vai lá. 5 minutos. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão aqui nos ouvindo. Deixa eu ligado o microfone. Não, Tá ligado? Eu liguei os três. Não, peraí, perdão, não estava ligado, me perdoa, irmão. Não, tranquilo. Foi? Tá ligado, irmão, tá ligado. Então tá, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos ouvindo aqui na programação. Deus abençoe a vida do irmão Marionei, que nos convidou. Eu acho que tá meio agudo, irmão. Tá dando microfonia. É, tá meio agudo. Tá, peraí que eu vou dar uma controlada no teu microfone. Pode falar aí. E acho que é um pouquinho menos. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Como eu tinha dito, a vida do evangelista Marionei, do pastor Matusalém, da família do irmão Marionei. Quero mandar um abraço para minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha futura esposa. Também quero mandar um abraço para ela. E a todos os irmãos que estão nos ouvindo, todos que estão nos acompanhando. E o que eu vou defender aqui, meus irmãos, é a defesa bíblica, que eu acredito e creio nessa defesa bíblica. Desde o Velho até o Novo Testamento a gente consegue ver a Trindade. Vou defender também a história da igreja. A história da igreja sempre defendeu a Trindade. Antes do concílio de Nicéia sempre teve. Os primeiros discípulos dos apóstolos, eles falavam na Trindade, eles defendiam o batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então a minha defesa nesta tarde aqui é a defesa bíblica, é a defesa da história da igreja. E nossos irmãos unicistas, a história dele começou com Sabélio. Se os irmãos depois dão uma pesquisada, quem foi Sabélio na história da igreja, tá? Os irmãos dão uma pesquisada para ver. Ele foi excomungado da igreja por ser um herege, e ele que começou essa doutrina do unicismo. Então o que a gente sempre vai defender aqui é a verdade bíblica e a maioria, né? Nossos irmãos unicistas sempre foram a minoria, e a minoria dentro da história da igreja sempre foi tratada como os hereges, tá mesmo? Então essa vai ser a minha defesa. Um único Deus com 3 pessoas distintas, chamado Pai, Filho e Espírito Santo, e existe uma relação entre elas. No Novo Testamento a gente vai ver relação entre elas. No batismo de Jesus, claramente a Trindade ali, claramente. Na oração de Jesus a gente vê claramente Jesus distinto de alguém, né? Estevão também, a gente vê Estevão falando que Jesus está à direita de Deus Pai. Então tudo isso vai ser a minha defesa, né, nesta tarde, a defesa bíblica. Amém.
Amém. Então, Bispo Matusalém Fernandes, né, tem 5 minutos. Amém? Sendo que o Elias não chegou a usar todos os 5 minutos deles, mas tem 5 minutos. Amém? Às vezes responde, né? Responde antes, mas tem 5 minutos. Posso começar? Pode começar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um prazer poder estar aqui novamente para defender a unidade entre Deus e Jesus, para poder esclarecer em todas as partes, desde o Gênesis até Apocalipse, nós encontramos um único Deus, um só Deus. E nós vimos também que o próprio mesmo Deus fala na boca do profeta Isaías, dizendo: tem outro Deus semelhante a mim? Deus faz uma pergunta: existe um outro Deus além de mim? Será que eu conheço alguma rocha igual a mim? Então ele está falando igual a mim. Então Deus sempre falou. Deus, em todas as partes, ele veio conversando com o ser humano nas suas manifestações, e ele se manifestou em Jesus, a carne, a humanidade. Ali estava a dupla natureza, a divina e a humana. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então Deus estava em Jesus. O apóstolo Paulo escreve no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, 19, que Deus estava reconciliando consigo mesmo por intermédio de Jesus. Então nós sabemos que Jesus é o Pai manifestado em carne. E todas as escrituras que nós for sempre usar, nós vamos usar o livro de Isaías 9:6. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e Príncipe da paz. Tudo está em Jesus. Jesus é a manifestação única de Deus revelado, e ele se revelou para os apóstolos. Ele veio como filho, como homem, mas muitos não o conheceram, até os dias de hoje não conhecem, porque Paulo mesmo escreve no livro de 1 Coríntios, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade para não resplandecer a luz do Evangelho, que é a imagem de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Então Paulo também escreve para a igreja de Colosso, mostrando que toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Então nós temos a divina e a humana, que é Jesus. Então Deus, ele veio em Jesus, ele tomou um corpo e ele se manifestou aos homens, que até os dias de hoje alguns não conhecem. Por quê? Jesus deixou bem claro: eu vim para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Amém, glória a Deus. Lembrando que vocês podem participar. Tem a mensagem aqui do Luciano Perraz. O Luciano Perraz, ele colocou ali: quero participar. Então pode fazer a tua pergunta, meu irmão, né? Você trinitário, você unicista, que está aqui na live, pode participar nesse momento. Amém? E já compartilha para nós a live. Compartilha a live. Até o momento nós temos, eu estava vendo aqui, nós estávamos em 9 pessoas, né? Agora nós estamos aqui em 3 pessoas, né? Então não deixe cair. Isso, não deixe de compartilhar. Compartilhem a live para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é assim, ó, como vocês estão ouvindo, né, de uma forma calma, né, tranquila, de uma forma passiva, né? O unicista, ele está passando o conhecimento, o trinitário também está passando o conhecimento, né? Aí vocês ouvindo, vocês analisam as escrituras, né? Vocês, né, decidem, né, o que querem seguir. Que nem eu, como
trinitário, né? Nós como trinitário, nós vamos pregar essa doutrina, né? E o unicista, como unicista, ele vai pregar a doutrina da unicidade, né? Considerando Jesus, né, o único Deus, né? Considerando Jesus o Pai, considerando Jesus o Espírito Santo e considerando o batismo no nome do Senhor Jesus, do Trinitário, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e crendo na Trindade, né, que Deus se manifesta em 3 pessoas distintas, né, como Pai, Filho e Espírito Santo. E é o que nós pregamos pelo conhecimento que nós temos, né? Como deu um debate bom sobre a questão ali que nós trinitários apresentamos sobre a Trindade, foi um nome, né, dado, né, de séculos de estudos, né? Se criou ali um nome, né, um nome dado, Trindade, porque Trindade significa 3, né? Correto? Então, 3 manifestações. Mas nós temos um conhecimento, assim, os unicistas têm um conhecimento, têm o discernimento, o entendimento deles. Nós temos o nosso conhecimento, nosso discernimento, o nosso entendimento segundo naquilo que nós aprendemos nas Escrituras, como aquele versículo do batismo de Jesus, né, que tem a manifestação de 3, né, e aquele versículo que fala que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, né? E hoje eu estava estudando em casa sobre, eu não sei se vocês têm alguma coisa sobre os tronos, se prepararam alguma coisa. Podemos entrar nesse assunto. Podemos entrar nesse assunto, porque eu estava lendo que tem os tronos dos anciões, né? Os 24, né? Fala de 24 tronos, né? Isso, esse Apocalipse capítulo 4 fala. Isso. E há um relato, né, então vou deixar para vocês falar um pouco nessa questão, né, para nós entrar nessa questão, pode ser? Eu quero comentar algumas coisas que o pastor Matusalém falou ali. Ele falou em 1 Coríntios 5, mas eu esqueci de falar o versículo. E também ali ele falou em Isaías 9:6. Eu expliquei no debate passado o que era Isaías 9:6, mas eu vou explicar de novo o que significa o Isaías 9:6. Começa assim o versículo Isaías 9:6. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Por que estão chamando aqui Jesus Pai da eternidade? Porque ele é o criador da eternidade, não que ele seja o Pai. É muito fácil. Eu pergunto para os irmãos que estão me ouvindo: o diabo é pai? Os irmãos concordam comigo? O diabo é pai. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então só por causa ele é o pai da mentira significa que ele é o nosso pai? Não. Por que o diabo é chamado pai da mentira? Porque foi o diabo que criou a mentira. Então quando fala aqui Isaías 9:6 que Jesus é o pai da eternidade, significa que ele criou a eternidade, não que ele é o pai. Quando fala que o diabo é o pai da mentira, não significa que o diabo é um pai, porque o diabo não é pai de ninguém. Significa que o diabo é o criador da mentira. Isso que significa. Sim. E a Bíblia fala também aqui que ele é o príncipe. Tá. Se Jesus é o próprio Deus, por que ele não é o rei? O príncipe não é o filho do rei? Né? O príncipe é o filho do rei. Por que então Isaías não colocou que ele é o rei da paz? Por que ele colocou príncipe? Depois já passo para ele responder. Isso aí que eu quero dizer. Essa é a pergunta. Por que não está rei da paz? Se Jesus é o próprio rei, né? Sim. Tinha que estar rei, não príncipe. O príncipe é filho de quem? O príncipe é o filho do rei. Filho do rei. Isso. Príncipe é filho do rei. Isso mesmo. Príncipe é o filho do rei. Então aqui está escrito príncipe, porque ele é o filho do rei. Tá? E outra coisa, eles usam esse versículo para dizer que Jesus é pai. Aqui eu falei que a questão de pai aqui da eternidade não significa que ele é o pai, significa que ele é o criador da eternidade. Significa a palavra pai aqui. E também deixo pro pastor Matusalém um versículo no Novo Testamento aonde Jesus fala assim: eu sou o pai, ou alguém chamando ele de pai. Eu quero esse versículo no Novo Testamento. Um versículo, alguém chamando Jesus de pai. Ou até mesmo Jesus falando: eu sou o pai.
Essas perguntas que eu deixo pro pastor Matusalém. E outra coisa, antes de terminar, ele disse que a gente é que Jesus é a imagem do Deus invisível, é isso, né? Como comentou, né? Que, Sim, Jesus é a imagem. A Bíblia diz Jesus é a imagem. Eu vou te responder agora. A Bíblia diz que a gente é a imagem de Deus. Eu sou Deus? Por eu ser a imagem de Deus? Não. Tá aí a minha resposta. Tranquilo, eu vou por partes, tá? Vou por partes. O que acontece? Então, nós temos muitos ouvintes que eles querem entender. O que acontece? Que nem o irmão citou. Vamos lá em Jesus, tá? Jesus, ele é o rei da glória. Então já começa que ele é o rei da glória. Paulo mesmo já escreve lá no livro de aos Coríntios, mostrando, no Salmo 24 mostra quem é o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. E Paulo enfatiza e termina dizendo que Jesus é o rei da glória. É bom quando o irmão falar assim, falar os versículos para nós analisar, se o irmão se lembrar. Ah, não, sim, tranquilo, não. Se eu quer, já mostro, tá? Vamos lá. Está na Bíblia. Vamos lá, isso, tá na Porque Bíblia. a gente vai analisar, fazer exegese direitinho do texto. Ah, só Sim, quer... correto. Isso. Vamos lá. E não esquecendo, irmãos, que nós trinitários acreditamos que Jesus é Deus, viu? No Novo Testamento fala que Jesus é Deus, mas não que Jesus é Pai. Aqui, ó. Tá? Então, já que o irmão... Então a gente trinitário acredita que Jesus é Deus, mas não o Pai. Não é o Pai. Porque no Novo Testamento diz que Jesus é Deus, mas não o Pai. E para nós tá tudo certo. Jesus é Deus, mas não o Pai. Tá, agora vamos deixar ele responder então. Tá aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 4. O qual nenhum dos principais deste mundo conheceu. Porque se tivesse conhecido, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quem é que foi crucificado na cruz? Não foi Jesus? 1 Coríntios o quê? 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 4. Aliás, capítulo 2 e o verso 8. Tá. Pode ler de novo? Ah, posso? Pode ler. Posso ler, não tem problema. A qual nenhum dos principais deste mundo conheceu. Porque se tivesse conhecido, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Jesus? Então, Tá, mas... E qual é a diferença? Não entendi. o quê? O que o irmão está querendo dizer? Eu acredito que o Senhor é o da glória também. Sim, ele é da glória. É o único. Jesus é da glória. É? Sim, Tá certo? Jesus é da glória. É? Por que Jesus é o estão Senhor dividindo da ele em glória. 3? Né? Não, mas é que a Bíblia divide, eu não estou dividindo. Não. A Bíblia divide. Não, a Bíblia não divide, não. Sim. A Bíblia mostra um. Isso. E a Trindade em diz que é pessoas. 3? Isso. 3 num só, Tá, é isso aí. peraí, então tá. É um Deus Uhum. em 3 pessoas. Isso aí mesmo. Então a lógica então seria 4. Por quê? Por que 4? Porque um Deus e 3 pessoas. Não, o irmão tá confundindo, o irmão tá Não. sabendo fazer as contas. Pai, Filho e Espírito Santo é 3, mas não é 4. Tá, irmãos? Ele se enganou na contagem aqui. Pai é 1, Filho é outro, Espírito Santo é até 3. Não existe 4. Na cabeça deles é 4. Mas vocês não Na dizem que é um Bíblia é Deus. 3. Vocês não Tá? dizem que é um Deus em 3 pessoas? Um Deus em 3 pessoas, isso. É um Deus, outro e outro. Então 3. são deuses. Fechou? Hã? São deuses. A Bíblia chama eles de Deus, né, irmão? Chama de deuses É. porque na contagem seria Ah. deuses. Entendeu? São deuses. A Bíblia chama São eles de Deus. E ele Sim, acabou de aí são concordar 3 comigo. A deuses. Bíblia Então, fala. Isso. em 3 deuses. Já aqui, versículo a Bíblia fala que o Pai é Deus, que Isso o aí. Filho é Deus. Isso aí, a que o Bíblia Espírito fala. Santo é Deus. Então A são Bíblia fala. deuses, então. A Bíblia A fala. Bíblia ensina. A Bíblia ensina, ele A sabe. Bíblia Ele ensina, sabe. Três são deuses. a Bíblia Isso. ensina um Deus. Em 3 pessoas. Não, pessoas agora Isso, que em foram 3 pessoas. colocadas, que Em vocês 3 tiraram os deuses fora, Quer vocês fazer a tiraram. colocação dos versículos que fala que Jesus tenho aqui. é Deus. Tem tudo aqui, ó. Olha aqui, ó, para poder refletir lá atrás, lá também junto, ó. Tá. Olha só. Zacarias, capítulo 14, diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será um, e o seu nome um. Isso aí. Eu sabia que ele ia trazer esse versículo. Irmã Morionei e pastor Matusalém, vai ser a pergunta. Zacarias 14, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, só será o seu nome. Eu quero que o pastor Matusalém me fala no hebraico, porque o Novo Testamento é escrito em hebraico. O que significa essa palavra aqui?
A palavra já está dizendo Não, um. eu tô lhe perguntando no hebraico. É um, no hebraico. No hebraico. No Tá, hebraico. mas- A palavra o que significa aqui? Mas nós não estamos no português, que já está traduzido. Tá, então eu assim, irmãos, ó. Já está traduzido, Eu pensei que irmão. o irmão falou que me falaram no final do debate. O irmão estudou. Tá. Tudo bem, eu pensei que o irmão tinha estudado também as línguas originais. Porque a Bíblia não foi escrita em português, o irmão sabe, né? Mas ela foi traduzida, irmão? E traduzido. Muito bem, ela Ela foi foi traduzida, não foi traduzida. escrita em português. Tá certo. Tradução é uma coisa, escrita é outra. Não sabe disso, né? Não é? Sim, irmão. Então tá. Bom, Então vamos lá, irmão. Deixa eu explicar para esse Zacarias 14:9 aqui. A palavra aqui, sabe o que significa? Errade. Sabe o que significa errade aqui, irmãos? Unidade composta. A mesma palavra aqui é de Gênesis 2:7. Que o homem e a mulher se juntarão, se tornarão uma carne só. A mesma palavra aqui aparece lá em Gênesis, dizendo que o homem e a mulher são uma carne só. Daí eu lhe pergunto, Deus chamou o homem e a mulher de uma carne só, mas eles são um ou são dois, irmão Marianem? São dois. Mas a Bíblia chama ele de um. E agora? Vocês são dois. Isso que os nossos irmãos unicistas não entendem, entendeu? Por isso que é bom estudar. Eu digo para os nossos irmãos que estão, estude as línguas originais, que vocês não vão ser enganados, tá? A palavra aqui é errade. Errade no hebraico, unidade composta, ou seja, é uma unidade com mais gente junto. Unidade composta. Unidade composta, tá? Então essa mesma palavra aqui aparece quando lá em Gênesis, quando Deus fala que o homem e a mulher são é a mesma palavra, mas eu pergunto, errade. Errade, eu tô com o original aqui, irmão. Entendeu? Eu tô com tanto o hebraico, tanto o grego aqui. Eu tô com umas perguntas para falar para ele em grego e em hebraico, tá? Então assim, irmãos, ó, a palavra errade é unidade composta. Essa mesma palavra que eu sabia que ele ia trazer Zacarias 14:9 é a mesma palavra que acontece em Gênesis. Então, é uma unidade composta. Quando eu estava falando assim, ó, eu sou mas tem mais, o Filho e o Espírito Santo. Tá, meus irmãos? Essa já respondi. Pode trazer a outra próxima pergunta, pastor Matusalém. o errade ali, quando o irmão mostra, entre o casal, o homem e a mulher. Tá? E o irmão está tentando configurar eles como fosse Deus. Não, eu não, a Bíblia. Porque então, a Bíblia, né? Deus não divide sua glória com nenhum outro. Como é que ele vai dividir com três? Mas eu concordo, mas quem diz que é três deuses, que a gente adora três deuses, a gente adora um Deus, irmão. Tá, mas se é um Deus que o irmão adora. Isso mesmo. Isso mesmo. E por que então que se divide em três? É a Bíblia que fala que se divide em três pessoas, irmão. Não, irmão. A Bíblia fala Espírito Santo, porque se fosse só como ele falou, a Bíblia só falava Jesus. Por que a Bíblia fala Espírito Santo, então? Por que a Bíblia fala em Deus? Por que a Bíblia fala em Jesus? Por que a Bíblia dá essa distinção de três? Eu fico com a Bíblia, eu não fico com eu acho, tá? Então assim, irmão, Deus não pode mentir. Se ele falou que o homem e a mulher são uma pessoa só, unidade composta lá em Gênesis, aqui é a mesma palavra, é a mesma palavra que Deus usou para lá, ele usou para aqui. Entendeu? É a mesma palavra. E eu pergunto para você que está nos ouvindo, você que é casado, a Bíblia chama vocês de uma carne só. Você e sua mulher são uma carne só? Não, vocês são dois, mais uma. A Bíblia chama isso de quê? Unidade composta. O homem e a mulher. O homem e a mulher, isso aí. E essa. Não, vamos de novo. A mesma palavra que está lá. Só um pouquinho, irmão, só um pouquinho. O que acontece? Eu estou deixando o irmão falar. Sim. Eu estou dando tempo para o irmão. Não, pode, irmão. E o irmão. O que acontece? Por isso que eu nem estou colocando outro lado. Mas se Deus ele diz que não divide a sua glória com nenhum outro, ele está falando não divide a glória com nenhum outro. Para me responder ou não pode ficar falando? Não, Isso, respeito. Porque aí o que acontece? Se Deus ele diz que não divide a sua glória com nenhum outro, por que então que ele chamou dizendo que é três? Não. Se o Pai é Deus da criação. É para me responder? Pode. Irmãos, a gente trinitário somos monoteísta. A gente não é politeísta. Mas acredita em três. Entendeu? A gente não é politeísta. Desculpa. Não, tranquilo. A gente é politeísta. Politeísta acredita em vários deuses. A gente não acredita em vários deuses. Eu deixei bem claro. Um Deus dividido em três pessoas. Então a gente não acredita em três deuses? Claro que não, irmão. Claro que não, se eles são um. 1 João 5,7, há um só. Não, vamos entrar em contradição daí, né? Com quem, irmão? Porque se a Vamos lá. Que nem existem versículos bíblicos que falam que o Pai é Deus, que Jesus é Deus, isso, Jesus certinho. Para nós é tranquilo isso. Então, se os três são Deus, não, mas olha só, para nós trinitários isso é tranquilo resolver. Eles que não conseguem resolver. Para nós é tranquilo. Nós chamar
Deus de Deus, Jesus de Deus e Espírito Santo de Deus. Para nós é tranquilo. Tinha uns versículos, né? Para nós é tranquilo resolver. Quem não consegue resolver essa aí é os nossos irmãos unicistas. Eles não conseguem resolver isso aí. E ele não respondeu a minha pergunta que eu fiz sobre um versículo do Novo Testamento, Jesus dizendo eu sou o Pai, ou alguém chamando ele de Pai. Eu quero esse versículo. Jesus é o Pai. Pode ficar à vontade. Qual versículo? Porque Jesus é a manifestação de Deus. Isaías já está dizendo que ele é o Pai da eternidade. Eu acabei de explicar que você fica Pai da eternidade. Não, irmão. O diabo é Pai? Ué, ele é o pai da mentira? É a única paternidade que ele tem? Ele é o pai de quem então? Ele é o pai da mentira? Mentira é um filho? Hã? Mentira é um filho? Ué, mas é um filho? E mentir, e quem mente não é filho dele? Eu tô dizendo a mentira, irmão. Tu entendeu a minha pergunta? Tu entendeu a minha pergunta? O próprio Jesus não. mesmo. Vamos lá. Eu expliquei pra ele não quis entender. Irmão, Jesus é a Pai da eternidade porque Jesus criou a eternidade. Sim, ele criou, ele é o porque Deus, a Bíblia irmão. não pode se contradizer. Como é que é a Bíblia que chama Jesus de Pai? Eles falando. A Bíblia não fala. Jesus chama aqui Jesus de Pai conforme ele. Mas como é que no Novo Testamento ninguém chama Jesus de Pai? Ué? Chama no Velho e não chama no Novo? Por quê? Então, eu quero fazer essa pergunta para o pastor Matusalém e para os irmãos que estão na live aqui. Eu quero um versículo só, dizendo que Jesus é Pai, no Novo Testamento. Ou alguém chamando ele de Pai, então vou ajudar vocês. Não tem esse versículo. Mas quem sabe vocês encontraram, nossos irmãos unicistas que estão nos ouvindo, alguém chamando Jesus de Pai. Eu quero esse versículo. Se alguém tiver na live, me fala aqui. E se o pastor Matusalém também tiver, podia me apresentar esse versículo. Voltando lá, tá? Voltando lá. Jesus, depois... Filipe, e essa parte vai dizer que Filipe falou ali. Filipe falou. Qual versículo, vamos lá? João 14 e o verso 7. É isso aí, tá? João 14, verso 7. Quando Jesus, o Filipe perguntou: Senhor, tu fala tanto-nos o Pai, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus mesmo disse: há quanto tempo que eu estou convosco? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Posso responder esse versículo? Vamos lá, irmão. Vamos fazer esse versículo aqui. João 14, 7. Replicou Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai? Eu vou ver a palavra no original, quero que o irmão me responda. Agora o Novo Testamento O Pai está em mim, Jesus falou. Vamos lá, irmão. Está em mim, então não é ele. Então é duas. Isso mesmo, boa. Vamos lá. Não, mas eu não falei que é duas pessoas. Quem está falando é a Trindade. Vamos lá. Ele falou que é um. Irmãos, então a Bíblia, aqui Jesus já fala assim: não crês que eu estou no Pai, não que eu sou o Pai, eu estou. Se tu está, não é tu. Claro, no português. Agora eu quero te fazer a pergunta: a palavra estou aqui no grego, qual o significado dela, pastor Matusalém? Mas Jesus disse, deixou bem claro. Eu lhe fiz uma pergunta. O senhor vai responder a minha pergunta. Vamos no texto aqui, vamos no texto, tá? Vamos assim, irmão, não dá pra sair. Tem coisa que não dá mesmo. Vou explicar para os irmãos, então. A palavra explicar no texto, irmão. É que o irmão tá afobado, irmão. Não, É que o irmão tá virando unicista, irmão. O irmão tá virando unicista. Glória a Deus. Olha, irmãos, antes de vocês falar aqui, eu quero fazer a leitura do comentário aqui do Marcos Roque, né? O pastor Marcos Roque. Ele colocou ali a passagem bíblica central que descreve Jesus como nosso advogado perante Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Não mostra essa. Outros versículos como João 14, 16, né? Como João capítulo, também reforçam o papel de Jesus como nosso defensor e intercessor junto a Deus, representando nós e defendendo o nosso caso. E aí? Calma aí, irmãos. O que acontece, irmão? Responde um depois. Exatamente, eu tenho que responder porque tem ouvinte que não tem teologia. Sim. Isso nós temos que entender. Porque entre nós aqui nós estamos conversando, eu estou tentando explicar o mais simples para o ouvinte. Não é para mim, nem é para o irmão Elias. Sim. É o ouvinte que está ouvindo. Pastores nem se fala. Bispo ainda piorou ainda. O que acontece? Olha só. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Tá. Jesus, ele disse, tá? No livro de João 14, no verso 7. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Olha só, Jesus disse: se vós conheceis a mim, ele está falando,
também conhecereis o meu Pai. Se desde agora já o conheceis e o tendes visto, mas só um pouquinho. Se Jesus diz, se conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e desde agora já o conheceis. Espera aí. Deus não estava, o Pai não estava em Jesus? Eles estavam vendo quem? Era Jesus. Jesus deixou bem claro aqui. E tenho visto, e tendes visto. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus responde, Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, ainda não tens me conhecido, Filipe? Quem tem visto o Pai, como tu diz, mostra-nos o Pai. Que tu que eu estou no Pai? Eu estou, isso aí. Sim, exatamente. Que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, esse é o que faz as obras. Se está nele, não é o Pai. Correto, muito bem. Não? Se está nele, não é ele. Então, mas e o versículo anterior? O versículo anterior diz que estou. Não, aqui o versículo anterior diz assim, ó, se vós conheceis a mim, também conhecereis meu Correto. Pai, e desde agora tenho conhecido e tenho Eu vou lhe visto. explicar esse versículo agora. Irmãos, assim para os irmãos entenderem. Todos os irmãos aqui já oraram assim, Deus, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam tu na minha vida. Tu já orou assim, irmão? Deus, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam tu na minha vida. Sim, mas Tá, isso significa que eu sou Jesus? Não. Tá, mas os Não, irmão Marionete. discípulos tá vendo, tá aqui. Eu já orei pra mim ser semelhante a Jesus. E tu é Jesus? Não. Isso, foi isso que Jesus estava explicando. O Pai está em mim. É nós, irmão. Nós somos representantes de Jesus na terra. Então, quando as pessoas olham para nós, elas não veem Jesus, elas veem Já nós. tem pergunta pra ti. Entendeu? Então, assim, meus irmãos, ó. Esse versículo aqui, a palavra estou no grego. Tá no original. Entendeu? Na língua que Jesus falava. Jesus não falava português, só para avisar os irmãos aqui. Jesus falava tá? grego ou hebraico? Os dois. Até em aramaico ele falava. Muito Assim, ó, pouco a em grego, palavra, né? a palavra, sim, ele falava até em aramaico. Irmãos, a palavra estou no grego, sabe o que significa? É esti. A palavra esti é a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa no singular, o original. Jesus era terceira pessoa no singular. Jesus do verbo é a ser terceira ou pessoa estar. do singular? Não. Ele não é a segunda? Vamos lá, irmão. O significado, tu entendeu? Sabe o que Tem que entender. Não, tá aqui, ó. Sabe o que significa estou? Tá no plural, bem claro. Estou. Isso, estou. É que não é ele, tem outra pessoa. Sim. Jesus não, entendeu? Senão Jesus falava assim, eu sou o Pai. Não, ele não fala nem desse, João do capítulo 14. Correto, irmão. É que nem eu te expliquei agora, Jesus, quando a gente está orando, Jesus, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam tu. Tá, mas eu sou Jesus quando eu oro assim? Não, eu não sou Jesus. Eu quero, Jesus, que tu esteja em mim. Só porque Jesus está em mim, eu não sou Jesus, irmãos. Quando eu e você oremos assim, Jesus, eu quero que tu esteja na minha vida, significa que eu sou Jesus? Não, irmão, eu quero que Jesus... Isso! Entendeu? Esse versículo que Jesus estava dizendo assim, eu vim aqui como representante do Pai. Eu vim fazer as obras que o Pai me enviou. Simples, irmão, esse versículo já respondeu. Então não tem esse versículo. Acho que os irmãos da Lava, nosso irmão Luiz, não. Eu quero esse versículo. Jesus dizendo, eu sou o Pai, ou alguém chamando ele de Pai. Tá. Agora vocês deixam que eu atender o ouvinte, né, irmãos? Deixa eu atender o ouvinte. Tem uma pergunta aqui do Luciano Ferraz para o Matusalém. Esse é bom, dos maiores trinitários que eu conheço, Luciano Ferraz. Ele colocou pastor Matusalém. Não é só ter teologia, mas sim interpretação do texto. Mas tem uma pergunta aqui, ó. Para o pastor Matusalém, Jesus fala de si quando fala que na casa de meu pai há muitas moradas, e quando ele é crucificado, a quem ele pede perdão para aqueles que estavam crucificando ele? Irmão, o que Pode acontece? responder. As outras perguntas eu deixei lá atrás para eu poder responder. Entendeu? Sim. É muita coisa, é muita pergunta por pouco tempo, exatamente. É pouco tempo, né? Hoje o tempo é curto. O tempo é curto, tá? Eu tô tentando para ver se eu consigo resumir, mas eu tô tentando. Mas nós temos muitos sábados pela frente ainda aí. O que acontece, irmãos? Ó, Jesus, ele tinha dupla natureza.
Dupla natureza. Vai lá. A divina, que é a primeira, e a humana. Quando Jesus ele fala, ele está falando na sua humanidade. Não é duas pessoas. A Bíblia ali, Jesus mesmo não está falando duas pessoas. Pior que tá. Entendeu? Jesus ele fala horas como homem e ele fala como Deus. Quando Jesus aqui deixou bem claro, voltando, na casa de meu pai, que nem o irmão falou, há muitas moradas. E eu vou, olha só, a natureza humana, eu vou para junto do meu pai. E olha só, ele ainda diz ainda um pouquinho mais. Agora, vem agora o Deus agora falando. E vou preparar moradas e levarei vós para mim mesmo. Não, vamos lá. Tá, e aqui tem um versículo, ó. E um versículo aqui que me deixa também curioso, que é Mateus, um livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Ó, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. Imagina o pai, né, vai prostrar o rosto em terra, né, e orou. Meu pai, mas peraí, mas ele não é o pai. Não é. Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mas está falando de mais de uma pessoa. Matusalém tem que entender que se Jesus, independente se fosse na natureza humana ou espiritual, se ele fosse o próprio Deus, tanto em carne como em espírito, ele não teria necessidade de orar. Não. E de pedir para o Pai tirar ele daquela situação. É isso aí mesmo. Né? Não, tranquilo. Eu vou responder. Pode responder. Ó, vou voltar de novo. Se chama dupla natureza. Olha só o que Paulo diz lá. União hipostática. Hã? União hipostática. Ele tinha natureza humana e natureza divina. Então, vamos explicar a unicidade. Não é unicidade. Agora eu vou explicar. Irmãos, agora eu quero. Esses versículos é ruim pra ele A gente não quer explicar aquela parte que Jesus estava com Deus na criação. Isso. Tem algum documento, alguma coisa para apresentar? Não, tipo, algum versículo bíblico sobre no momento da criação. Sim. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Estava ali os unicistas falam que era o pai falando com o anjo. Não. Né? Não tem nem como, porque a gente não é criação de anjo, né? A gente não é imagem de anjo, a gente só é imagem de Deus. E nós, trinitários, falamos que o pai estava falando com Jesus, é isso? Ali a trindade aparece ali claramente, porque Jesus fala no plural, Deus fala no plural todas as vezes ali. Façamos, é plural. Os três conversando. Isso, porque é bem fácil. João 1 responde isso aí. Deus criou através de quê? Da palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Deus, através da palavra, e o que o Espírito Santo fazia? Parava sobre a terra, sobre os mares. Então, na criação está ali a trindade. Deus, Jesus, a palavra, e o Espírito Santo parava sobre as águas. Isso fala, a Bíblia fala. É isso aí. João 1 responde a trindade na criação. Mas no princípio era o Espírito de Deus, não é os Espíritos. O Espírito de Deus. Isso, Gênesis capítulo 1 e 2. Isso, não fale de Espírito. Jesus encarnou, né? Encarnou. Não, Jesus veio nascer na humanidade, veio de Maria. Vamos lá, irmão. E aquela oração de Jesus. Olha só. Ele não fala com aquela glória que eu tinha contigo antes de vir para cá. Não tem um versículo que ele fala? Tu já viu na oração de Jesus? Que Jesus fala, mas ele desceu do céu. Ele fala com o Pai que, Pai, aquela glória que eu tinha contigo. Tá. Eu consigo responder essa que eles falam. Tá. Eu vejo uma incoerência nessa aí que ele fala assim: Jesus, aquele ali é só um corpo humano. O próprio Deus estava naquele corpo, é isso, né? Não é qualquer corpo, não. Ele era o corpo, ali era o divino. Era Deus manifestado em naquele Jesus. Corpo, né? Sim, era Deus em Jesus. Então, toda a plenitude estava naquele corpo, é isso? Sim, exatamente. Se toda a plenitude estava ali, por que ele falava com outra pessoa? Não, calma aí, irmão, só um pouquinho, olha só. Se Deus estava tudo ali nele, por que ele falava com outro? Tá me entendendo? Sim. Porque ele só fala que ali era um corpo. Jesus estava todo ali e Deus estava tudo naquele corpo. A única coisa diferente do corpo de Jesus para nós é o pecado, viu, irmãos? É só o pecado. Jesus teve fome, teve sede, teve tudo, mas não teve pecado. O resto é tudo igual a gente. Todas as necessidades que a gente tem, Jesus teve. Jesus chorou, Jesus teve medo, Jesus teve fome, tá? Então, divino é divino porque não teve pecado, mas é igual a nós. Então, os argumentos dele é que
todo Deus estava naquele corpo. Se todo Deus estava naquele corpo, com quem que ele falava? Não. O que acontece? O Velho Testamento já estava mostrando a manifestação de Deus. Tá? E Deus se manifestou em Jesus. Não tinha, poderia ter outro corpo, mas aquele corpo, ele veio no nome, veio em Jesus. Jesus é o Deus manifestado em carne. Por que Deus manifestado em carne? Nós encontramos Paulo mesmo dizendo: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Concordo. Mas Jesus é Deus manifestado em carne. Então, se ele for... então vocês são insistem. Não, por que ele conversa com outro, irmão? Você que não consegue responder. Ele não conversa com outro, irmão. Entendeu? Ele não conversa com outro, irmão. Mas eu posso lhe mostrar. Mas a natureza humana precisava Conversar com... Como assim? A natureza humana chorou. A natureza disse: pai, passa desse cálice. Não, meu irmão. É a natureza humana, irmão. Não é. Eu vou te explicar que não, irmão. Se todo Deus estava em Jesus, por que ele conversar com ele mesmo? Irmão, ele não conversa. É a natureza divina, irmão. Por que ele teve necessidade de conversar com ele mesmo, se ele já sabia de tudo? Ele não conversava com ele mesmo, porque ele era o próprio irmão. Deus, irmão. Eu posso te mostrar vários versículos ele conversando com ele mesmo. Mas o irmão pode mostrar, eu também vou mostrar que ele... no mesmo tempo. Não, irmão. A ciência explica isso aí. A ciência ou a Bíblia? Escrofania. Conversa com ele mesmo. Isso aí. Como é que é? Que Deus é esse que conversa com ele mesmo? Irmão, ele é Deus, irmão. Ele não é que nem nós. Agora é um mistério. Eles apelam pro mistério. Isso é um grande mistério. Não é mistério, irmão. Irmão, Deus, mistério a Bíblia revelado, já está revelada irmão. aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Se o argumento dele fosse certo mesmo, que naquele corpo estava toda a plenitude de Deus ali. Mas estava, irmão? Estava, mas não Deus Pai. Se ele mesmo estava ali, por que ele conversava ao Pai que está no céu? Tá, mas está no céu ou está nele? Me explica. A oração que Jesus ensinou. Pai nosso que está onde, irmão Marionei? No céu. Ué, mas estava nele? Conforme o nosso irmão nos insiste, o Pai estava nele? Como é que... Eles não conseguem explicar isso aí. Se próprio Deus, toda a totalidade de Deus estava em Jesus... Aqui, ó, o versículo que eu falei antes, só deixa eu ler, eu já deixo vocês continuarem. Aqui, ó, livro de João, capítulo 17, versículo 5, ó. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, ó. Glorifica-me junto a ti. Correto. Com a glória que eu tinha contigo. Antes que o mundo existisse. Sim. Porque ele é o próprio Deus lá no passado. Ele é o próprio Deus. Ele veio como filho, ele veio como homem. Mas ele não está falando como uma pessoa única. Mas ali não está falando como uma pessoa. É que vocês não estão entendendo a natureza humana. Mistério, a gente não está entendendo o mistério. Entendeu? A natureza humana. É mistério, eles falam que é mistério. Sim, mas é um mistério. Não é mistério não, irmão. Porque Jesus mesmo, ele se revelou para os discípulos. Não é mistério. Os discípulos entenderam. Se os irmãos que estamos aqui nos ouvindo viu que ele não conseguiu sair dessa. Eu falei para ele, se toda a totalidade de Deus estava em Jesus, sim, estava em Jesus, irmão. Por que ele teve a necessidade de conversar com outra pessoa que está no céu? Irmão, o que acontece? Quem é que tá? Então olha só, eu vou mais de 500 pessoas viram Jesus no Velho Testamento. Mais de 500 pessoas viram num corpo ressurreto, um corpo transformado. Não é mais o Filho, é Deus. Tá, vamos lá. Irmãos, eu vou tentar esclarecer a pergunta para o pastor Matusalém e para os nossos irmãos que estão aqui. Se Jesus era o Pai, com quem que ele conversava quem estava lá em cima no céu? Porque Jesus não era um mau comunicador. Eu não acredito que Jesus enganava as pessoas. Jesus olhava para o céu e falava: ó Pai. Jesus não estava enganando ninguém. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele orou, ergueu os olhos aos céus e orou ao Pai. Jesus não pode ser considerado uma pessoa que enganava as pessoas. Jesus não fazia isso. Então, quando Jesus orava, ele ensinou na oração dominical: Pai nosso que está no céu. Se ele era o 100%, toda a totalidade de Deus estava toda nele, por que teve a necessidade de ele conversar com outra pessoa que estava lá no céu? Por quê? Pois é. Se ele já era só Deus. E tem mais um versículo. Eu descobri que tem mais um versículo que fala da direita. Eu quero entrar depois dessa direita. Não, olha só. Deixa eu descobrir agora. O que acontece, irmãos? Mas pode responder essa aí. Mistério. Jesus, ele se revelou. Ele se declarou, irmão.
Nós lemos o texto ali sobre... Jesus é Deus, mas não é pai, irmão. Hã? Jesus é Deus, mas não é o Deus Pai. Jesus não é Deus e não é pai? Jesus é Deus, Tá, mas correto. não o Deus Pai. Mas ele é pai, irmão. Qual versículo? Nós lemos lá. Jesus é Deus, mas Sim. não Deus Pai. Isso. Então quer dizer que Isaías ele é mentiu, Deus. então que ele não é o pai? Vamos de novo, irmão. Eu te expliquei essa de Isaías. Mas Ele é o pai da Jesus é eternidade. Deus. Mas Tá, o irmão mas- não precisa. Por que chamaram Mas Jesus ele é de o pai príncipe? da eternidade, irmão. Ele é o príncipe da O paz. príncipe é a natureza humana. Não, mas o Ele- versículo não fala isso. Paulo mesmo disse, olha só. O versículo não fala isso, irmão. Paulo fala no livro de Filipenses que ele não tomou de ser igual a Deus, a natureza humana. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá, eles não conseguem explicar esse versículo, eu expliquei. Irmão, já está explicado, irmão. É que você, Não, você Isaías não quer entender. 9,6 fala que... Então, irmão, Isaías 9,6 diz que ele é o pai da eternidade. Já Sim, expliquei o que ele é o significa pai da eternidade. Porque ele é o criador da eternidade. Sim ou não? Mas ele criou todas as coisas, irmão. Muito bem, mas não Deus Pai. Me vê um versículo no Velho Testamento, pastor Matusalém e todos os unicistas que estão ouvindo. Um versículo agora no Velho, chamando Deus de Pai. Ué, mas Deus é pai? Me mostra no, Não, no Velho mas Testamento. se Jesus é o Pai, tem que ter algum versículo que fala que ele é o Pai. No Velho Testamento, irmão Matusalém, eu quero. Mas, ó, irmão, olha só. Né? Ele vai achar, peraí, irmão, ele vai achar. Isaías falou, ele é o pai, ele é o criador, irmão. Peraí. Então me vê mais um versículo. Ele não criou o mundo? Criou. Ele não é o pai? Criou. Então, Bem-vinda à Trindade. não é trindade. Bem-vindo à Trindade. Eu acho que É eu- isso aí mesmo. acho que eu não Os quero irmãos estão defender a entendendo. unicidade. É Deus, criou, fez parte da criação. Bem-vindo à Junto Trindade. com o Pai. Pastor Mano. Matusalém acabou de se converter à Trindade, irmãos. Ele acabou de dizer que Jesus é o Criador e que Deus ali no Velho Testamento também é o Criador. E a gente acredita. Não. A gente acredita em tudo isso. Entendeu? Isso é a Trindade, eu quero dizer para os irmãos. Isso é a Trindade, tá? Irmãos, eu tenho que Mas baixar. agora que a hora está começando, agora. Baixar quietos. Agora que nós estamos começando o debate. E eu queria também entrar no batismo também, ali em Mateus 28, 19. Mais alguma pergunta, irmão? Tá, vamos Eu tenho a Trindade. Tá, no vamos Apocalipse ler aqui também. para nós resumir, para não deixar sem comentário aqui. Nós vamos ter que continuar esse debate no próximo sábado. Não tem Parece, problema. não vai- Não tem problema, vocês podem Não. continuar. Eu tava tentando explicar, mas Tá, tem- todos. tem- Não. Deixa- Agora Não, o não, termina. senhor tem horário. Olha, irmãos. Não, o irmão também tem horário, irmão. Eu vi o Sim, irmão. É sim, todo- não tem. Tá, quer resumir alguma coisa? Olha, resumido, tá tudo em Jesus. Tudo em Jesus. Tudo. É mistério. Tá. Quem sabe depende por irmão é mistério, É mas para mistério. mim é o Deus revelado. Não, o irmão falou que era mistério. Sim, mistério para Isso vocês. pros unicistas é mistério. Não, para nós é revelado. Isso, Ele não. se revelou, irmão. Isso, eu acredito. Ele se revelou como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Pronto, Mas por que você não fala Jesus? tá? A Bíblia, a Bíblia escreveu errado quando fala Deus, Tem um quando fala versículo- Jesus e quando fala Não. Espírito Santo. A Bíblia escreveu errado. Tem um versículo Deus aqui claro. tomou um nome. Ele tomou um nome. E outra coisa, Deus- o nome olha- de Jesus e de Deus vai ser mudado. Isso aí tá na Bíblia, né? É, Claro, vai ser mudado. vai ser mudado. Vai ser mudado. E eu consigo provar. Tu acredita ou não, não? Eu acredito no Senhor Jesus. Mas Tu tá que nem aquele o Romilson Ferreira. o irmão acredita que o nome de Jesus vai ser mudado, ou pastor Olha, Matusalém? pelo que a Bíblia mostra, é o único nome, irmão. Então nunca vai ser mudado. Ué? Nunca vai ser? A Trindade tá tentando mudar, né? O irmão acredita que não? Não, mas vocês não viu aquele o. Qual é o texto que mostra Não aí? viu o cara, aquele Romilson Ferreira que. Qual é o texto? Vamos lá. Que fala o verdadeiro nome do Pai, o verdadeiro nome de Jesus. Nunca Olha, viu? irmão, o Velho Testamento mostra El Shaddai, Shalom, Adonai, Aí sim. Javé. Olha, é tantos títulos que dão, mas o nome é um. É o nome de Jesus. Ou então a Bíblia é mentirosa. Eu tinha que começar esse debate no sábado mais cedo. Umas O irmão não 2 pode horas. as duas, né? Foi muito Hã? difícil as Você duas tinha que horas. Não, pra mim fica É, difícil. fica difícil. Seria difícil as duas pra você. Mas deixa para outro vir no meu lugar, tem mais gente que quer vir, tem Eu mais fiquei pastor. sabendo. ele, fiquei quer, sabendo. ele quer dar oportunidade para outros pastores. tá. Não, né? Eu quero dar, Debater porque com- só eu aqui, só nós dois aqui. Se tiver outro trinitário, é verdade mesmo. Se tiver outro O que acontece, irmãos? Ah, que nem eu falei, ó. Temos um lugar É muita pergunta, É verdade. tá? É muita pergunta, a gente quer esclarecer, a gente não consegue. Quando a gente começa num, já tem o outro. Aí vai no outro, já tem outro. Então, assim sucessivamente. Eu concordo com isso que o pastor falou mesmo. Se tiver outra oportunidade de outros quiser debater também, eu dou meu lugar, bem tranquilo. Mas eu fiquei sabendo que tem uns pastores que querem debater comigo sem problema nenhum.
Né? O debate, eu acredito também que o irmão também bateria com qualquer trinitário, né? Claro, sem problema nenhum. Até com... Mas ó, falando isso aí, nós já estamos entrando... Já temos, eu tenho que ir mesmo. Tem que baixar arqueado. Moniz, eu quero agradecer muito que o senhor me ajudou numa parte que eu já fazia 22 anos que eu não estava debatendo. Fazia 22 anos. Sim. Então, aí o irmão Marianei perguntou para mim se eu queria. Não, vamos lá, não tem problema. Sim. Então são muitas coisas para poder esclarecer desse nome tão precioso que é o nome de Jesus, o nome desse Deus. Eu queria falar um pouco do batismo. E eu quero agradecer, irmão Elias, pela pesquisa que o senhor me ajudou a fazer, a pesquisa, e eu quero deixar aqui que o Papa João Paulo II e o Bento XVI, está no livro dele, da Catequese Renovada, que está lá, e eles se esclarecendo que a Igreja Católica foi que teve essa invenção do livro de Mateus 28, 19, que foi eles que criaram. Então eles se retrataram, então isso aí tem até, eu ia pedir, o Bispo John está viajando, ele tem um jornal lá que o Papa esse, o João Paulo II, que ele se declara, né, no jornal da 0 hora, como ele estava viajando, está nos Estados Unidos, e ele vai me conseguir para mim esse jornal aí. Eu quero agradecer muito, muito obrigado. E aqui as minhas considerações finais. Muito obrigado, viu, irmão Elias? Obrigado, viu? Meus irmãos, é verdade. Irmãos, eu consegui os textos original aqui. Assim, irmão, eu falei com aquele pastor que ele comentou, o pastor Amaury Borges, se não me engano. Mandei mensagem para ele, ele falou assim: irmão, eu pedi os originais, né? Daí ele falou assim: irmão, lê o meu livro. Daí eu vi que ele ficou meio assim. Daí eu disse: pastor, eu acabei de ler seu livro e eu não achei qual o texto original, ou qual códice. Códice é texto original, tá, irmãos? Eu perguntei para você qual códice. Daí ele falou assim para mim, eu tenho as mensagens dele assim: irmão, dá mais uma pesquisada, eu tenho mais livro. E de novo eu pensei: não, irmão, eu acabei de ler todos os seus livros aqui e não consegui qual original que o irmão disse que foi adulterado. Como vocês falam que foi adulterado, você que tem que trazer o documento. E daí, irmãos, ele não conseguiu, ele não me mostrou. Ele não teve, entendeu? Eu vou mostrar para os irmãos aqui, tem uma mensagem aqui. A mensagem do pastor Amaury Borges. Tá aqui a mensagem. Ele falou assim: irmão, o que eu tenho está no meu livro. A resposta dele: o que eu tenho está no meu livro. Eu pedi para ele os originais. O pastor Amaury Borges disse: não, o que eu tenho está no meu livro. Eu mandei assim para ele assim: eu já sabia isso. Não existe um texto original que foi adulterado. Ele só visualizou minha mensagem, não me respondeu. Sabe por quê, meus amados ouvintes? Não existe um texto. Eu tô com os originais aqui. Se os irmãos quiserem, eu mando depois. Eu tenho o texto original, tá? Eu tenho aqui o Códice Sidaítico, é um dos mais velhos encontrados antes do 4º século. Eu tenho aqui o Códice de Washington. O Washington também é uma cópia do Códice. Eu tenho o Códice Alexandrinos também, tá tudo aqui, ó, tudo aqui. E tem o Códice do Vaticano. Cópia ou é original? Isso, a cópia do original, isso aí, irmão. O original? Isso aí. Então eu não tenho original, irmão, só tem a cópia. E qual é a cópia que foi adulterada, pastor Mazolini? Isso aí o senhor perguntou pro pastor Amaury Borges. E ele não conseguiu me responder. Por que não respondeu? Porque não tem. Não, mas aí quem está falando isso aí, o irmão está dizendo que não tem. Olha, então o irmão tinha que esperar a resposta dele. Eu perguntei um monte de vezes, irmão. Não, só porque, por quê? Olha, por educação, isso. O irmão não pode chamar ele de mentiroso, irmão. Tá? Por quê? Por que o irmão não pode? Então vou ter que chamar o Papa então de mentiroso. Mas é mentiroso? Correto, irmão? Porque tá no enciclopédia. Meus irmãos, não existe um documento original. Isso aqui é mentira dos nossos irmãos unicistas. Não, os unicistas não. Eu conheço um unicista, Tony Souza. Ele diz que não tem como. Irmãos, a Testemunha de Jeová, que é a irmã do unicismo. Porque eles também não acreditam na Trindade. Não. Só porque, irmão, desculpa. O que acontece, irmão? Desculpa, irmão, olha só. A Testemunha de Jeová. O irmão tá querendo levantar parte polêmica. Não. O irmão tá. Quem levantou foi o irmão. Não, eu pedi o documento original, o irmão não me mostrou. Não, ninguém tem documento original. Eu consegui a cópia. Meu Deus, irmão. A cópia, o irmão acabou de falar. Isso. A cópia. Cópia do original, irmão. Cópia do original. Os manuscritos, irmão. E tá aqui, são cópias, irmão. São cópias. Mas o irmão não trouxe nem cópia, meu querido. Tu trouxe o Papa. Não, eu tô nem aí com o Papa. O Papa é um mentiroso. Mas foi ele que falou que a Trindade foi uma invenção deles. É mentira dele, irmão. É mentira deles. Então tá. É mentira deles.
Com todo respeito ao pastor Amaury Borges, que não me respondeu. Eu falei para ele assim, eu sabia que não existia. Ele só visualizou e não respondeu. Eu vou mandar outra mensagem para ele, então essa semana não existe. Eu desafio o pastor Matusalém, que está aqui, e todos os irmãos que estão na live. Eu quero um documento original, irmão. Não com enciclopédia que estava no livro da Amaury Borges. Eles falaram que Bíblia de original é Bíblia de Jerusalém. Entendeu? Eusébio de Cesareia, eles estavam inventando os nomes aí. Não existe, irmão. Eu falei com um teólogo sério. Não coitado do pastor Amaury Borges. Não foi adulterado. Não foi adulterado. Claro, os ouvintes conhecem. Todo ouvinte conhece aqui, entendeu? Então, assim, irmão, é mentira do pastor Amaury Borges e de quem acredita nele. Não vai atrás, irmão. A Bíblia não foi adulterada. Porque a Bíblia diz, ai daquele que aumentar ou tirar. Sim, a culpada é a Igreja Católica. Ela tirou? Porque foi ela que adulterou? Mostra o texto que é adulteração. Sim, ela adulterou, irmão. Me mostra, irmão. Irmão, o que acontece? O irmão já tem os copos, eu já lhe mostrei. Não me mostrou, eu já falei. Qual que tá aí? Não. Eu trouxe a cópia do texto original. Não, o original, claro que não, do quarto século. Quando ele pedir pro irmão, o irmão sempre tentando desdanhar. Irmãos, tá aqui o original. A cópia do original tá aqui, tá, irmãos? Eu posso mandar para qualquer um. Do original. Tá aqui a cópia do original. Ele tá de enciclopédia. Enciclopédia não é documento. O original está com a Igreja Católica. Não, irmão. Olha só. A Igreja Católica. Mas se vocês quiserem... O pastor Matusalém deixou no final do último Quer continuar mais um debate com ele? Mais um? Pra mim não tem problema. Mais um para vocês debater a questão para vocês debater a questão do batismo? O Bento XVI. Para você esclarecer isso aí para nós. O Bento XVI e o João Paulo II, ele está na enciclopédia. Tá? Enciclopédia não é documento. Seguinte, calma aí. Tá? Enciclopédia não é original. Tá no livro Catequese deles. Catequese não é documento. Tá? Mas se o Papa falou... Irmão, tu tem uma Bíblia que o Amaury Borges escreveu. Ele pode escrever o que ele queria nessa Bíblia. Irmão. Eu também posso falar o que eu quero, irmão. Mas agora vamos pros originais. Não tá. O irmão não trouxe. O irmão falou no final da live. Mas não trouxe, irmão, você trouxe cópia? Sim, irmão, o original é do quarto século, meu irmão. Como é que eu vou trazer? 4 séculos. Sabe qual é o ano do quarto século, ou pastor Matusalém? Irmão. Como é que eu vou trazer o original? Então, irmão, ninguém tem original. A Bíblia não tem original. A Bíblia é original? Não, o irmão não tem original. A Bíblia é original? É isso aí. A Bíblia é original? A palavra de Deus ela é original. A palavra de Deus é infalível. Tá, mas ela tá em português e ela não foi escrita em português, então ela não é original. Mas quem disse isso aí é o irmão? Eu só, meus irmãos. Minutos ainda. Então o pastor Matusalém, com todo respeito, ele ouviu do outro. Não, eu não ouvi ninguém, não. Não, isso aí, se os irmãos quiser, vai lá no site lá, vai lá na igreja adventista do sétimo dia, tá bem grande, tá bem escancarado lá. Tá lá, não. Por quê? Tá, vai. Tá lá os originais ou tá o que ela acha? Não é o que ela acha, tá o que o Papa tá falando. Mas, irmãos, o Papa mentiu, o Papa é um mentiroso. Aí vai ter que comprovar que realmente se o Papa é mentiroso agora. Eu comprovei aqui nos originais. Mas, o irmão falou que é o documento. Me dá o documento que foi adulterado. Eu trouxe o documento. Eu trouxe 4 documentos aqui. Tá, qual documento que tu tem? Tu tem um documento aqui, ó, o site. Foi adulterado. Isso aí. Ah, entendi. Olha o site. Tá aqui. Não, eu trouxe o documento. E ele trouxe o site. Não, mas tá aqui, irmão, na enciclopédia, tá? Não é enciclopédia, aqui tá no livro Catequese Renovada, que ele fala, tá? Que o livro de Mateus 28 é uma criação da Igreja Católica. Tá aqui. Irmãos, olha só, livro não é documento original. Mas o Papa falou, irmão, eles que têm o poder de sentar na cadeira de Moisés. O Papa mentiu. Tá? O Papa mentiu. Irmãos, outra coisa. Sim, não é 325 vieram deles. O testemunho de 325, o que é o 325? 325 com é 318 bispos. Eles se reuniram, eles tomaram conta. Não. O irmão tá falando de Concílio de Nicéia? Exatamente, o Concílio de Nicéia. Me prova um documento ou site que o irmão quiser que no Concílio de Nicéia falaram sobre a Trindade. Ué? Mas eles eram a maioria, irmão. O irmão falou que estudou, irmão. Mas com todo respeito, o irmão no final do vídeo falou bem assim: eu estudei aqui para debater com o irmão Elias. Mas eu pensei que o irmão ia trazer um documento. O irmão trouxe o Papa, o irmão trouxe a catequese. Não, irmão, e aí, e não é prova? Vale. Não é prova. Não é prova? Não é prova. O que o Papa falou não é prova? Não é prova. É mentira. É mentira. É mentira até do pastor Amaury Borges. Peraí, só um pouquinho, irmão. Agora, só um pouquinho. Ó, o irmão vai querer desqualificar a moral dele, irmão. Não, mas se ele falou uma coisa que não é verdade, não, então o irmão não é verdade, então o irmão tem que pesquisar. O irmão não pesquisou. Quem pesquisou fui eu. O irmão não, o irmão está falando não, do Papa.
O irmão não pesquisou. Eu pesquisei. A internet tá aí, o Google tá aí pra todo mundo O ver. pastor Amílio Borges não me deu o texto original que foi adulterado. Não. Mateus 28, 29 foi adulterado. O irmão falou. Eu Irmão, chamei ele no tá privado, na ele mão não da me Igreja respondeu. Católica, Ele não irmão. me respondeu. A Igreja Católica tomou conta do Irmão, mundo. tem um código aqui chamado Washington. Eles já perseguiram os cristãos, irmão. Irmão, tem Eles já um. perseguiram. Irmão, Roma perseguiu. Irmão, o código sindaítico não foi na mão da Igreja Católica. A Igreja Católica nem encostou nesse documento original. Sabe o que é? Não encostou. Era dos judeus. Os judeus não deixaram falsificar. Então esse aqui é o texto original. Original, tô com a cópia original aqui. Se os irmãos quiserem aqui, eu tenho um texto original. Me chama no privado que eu mando. Entendeu? E vocês chamam qualquer teólogo sério. Quero Não deixar foi sério aqui. adulterado. Não foi Resumindo. adulterado. Não existe um documento. O pastor Matusalém falou no final da live do pastor aqui, eu estudei para falar com o Moleiro. Parece que, não sei se é isso, me falaram. Não sei se é verdade que ele falou no final da live. Disse, agora ele vai vir com alguma coisa. Mas ele trouxe agora ele o falou papo. que estudou. Não, Trouxe irmão. o código. Ó, irmão, o que acontece? Falou que Tá? estava preparado. O debate, tá? É, Agora, se o irmão mas- quiser agora falar sobre a minha moral, eu não estou permitindo que o irmão fale. Moral, eu não toquei na sua moral, irmão. Eu falei que o irmão tinha comentado no final, tá ali gravado. Olha, irmão, é o seguinte, ó. O pastor Amaury Borges é um homem respeitado. Aonde, irmão? Tá? Ele não é Não, considerado eu- um teólogo sério. Eu acho que o irmão tá de brincadeira agora, não, né? ele não é considerado Não, um eu teólogo acho que sério. agora não. Eu vou Agora lhe o explicar irmão, por quê. agora, eu vou lhe explicar, agora o irmão passou agora dos limites, irmão. Não, irmão, eu vou lhe explicar por quê. Porque ele é unicista, sim ou não? O pastor Amaury Borges, é assim ou não, irmão? Ele é unicista. E na história da igreja, teólogos unicistas não são considerados sérios, mano. Não é eu que sou. É só olhar pra academia, olha pra academia Ó. dos teólogos, tá? Não O existe irmão- o um irmão- teólogo sério chamado unicista. O irmão chamou que nós éramos a minoria. Verdade? A minoria que o irmão disse. Mas se nós for ver lá na arca de Noé, foi uma minoria que foi chamada 8 pessoas. E assim também. Mas eles não eram Moisés hereges. também Aí era perguntaram, ó, minoria. o Evangelho de Mateus foi escrito por um papa? Pergunta o pastor Marcos Roque. Max Rock? O pastor Marcos Roque está Mas perguntando aqui se o Evangelho de Mateus foi escrito por um papa. Mas estava na mão deles. Os pergaminhos estavam na mão deles. Não era nosso agora Não. vem depois. Nem existia igreja católica e nem papa quando estavam os originais, tá? Isso aí é balela. Não existia papa 16, papa não sei o que, nem igreja católica. Quando descobriu no 4º século. Eu tô com documento do 4º No século. segundo século que eles começaram. 4º século nem existia igreja católica. No Tá, meus segundo irmãos? século que eles começaram Me a mostra a discussão. Começou lá com Martinho Lutero no ano de Entendeu? 150. Entendeu? Foi Irmão, o primeiro homem a falar, falar o que, irmão? entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito E parabéns. aí no segundo, Pode- aí no Os ano irmãos 200 vê eles que cunharam. toda a história da igreja No teve Pai, final Filho e tá Espírito subindo Santo. mais ainda a audiência. Não, irmãos, então eu quero dizer pros irmãos assim, ó. Mas vai ficar para uma próxima, gente. Eu desafio o pastor Matusalém, eu desafio o pastor Amaury Borges e qualquer unicista. Eu quero. Qual documento foi adulterado? Qual? Qual códice? Tem que pegar o livro Qual então códice? do catequese renovada que o Papa Mas escreveu. catequese não é. Meu irmão. Deus, irmão. Tu não sabe a diferença Mas de um livro e de um eles são documento? dono do mundo, irmão. Meu Deus do céu. Eles governaram o mundo durante Não. anos, eles Não, governaram. nem. Tava Mas tudo quem na é mão que disse que deles. foi adulterado? Hã? Quem é que disse que foi adulterado? Eles, unicismo, Não, o próprio Papa está falando aqui no livro da catequese. O próprio Papa. eles acreditam O Papa falou no livro Exatamente, da então. catequese. E que está adulterado. É O livro de Mateus Mateus 18. 19. Ele falou em qual, aonde mesmo? No livro? No livro catequese E nos renovada. originais, ele mostrou o original? Mas aí o senhor vai ter que É? perguntar para ele, porque está no livro dele. Então o irmão tá falando por ele. Não, eu não estou falando por ele, eu estou falando por Não, mim. tu acabou de falar, pergunta pra ele. Não, irmão. Os irmãos viram, irmão? Então os irmãos que estão aqui tiveram que rir, porque é assim, irmão. Infelizmente é assim. É tão de rir mesmo. O pastor aqui tá falando pelo papo. Eu falo Não, por eu mim. não estou falando pelo Não, Papa, irmão. eu Ele não pesqui- está colocando palavra na minha boca. Quem trouxe papo foi o irmão, não foi Entendeu? eu. Não, Meus eu irmãos, trouxe assim, ó. exatamente. Eu trouxe o que ele falou no livro dele. Meus irmãos, Amém, é isso aí, irmão. eu não falei Deu, nome vamos de encerrar, teólogo vamos de papa encerrar. nenhum. Eu trouxe os Vamos documentos. encerrar o debate. Tá? Chega, Eu irmão, trouxe já deu documento. tempo. E detalhe, Não, meus mas irmãos, não assim, trouxe ó, documento. a É isso aí. Bíblia chama vocês. Ele não trouxe documento. Né, eu trouxe sim a Vai, cópia do irmão, documento, é vamos encerrar cópia. agora. Porque o documento é do 4º século. Vamos encerrar aqui o debate. Sim, é cópia, Amém, isso aí. irmão. Sim, então, é cópia. É cópia? Isso. Tá. E tu trouxe o Papa? Hã? Eu trouxe cópia do original. Não, o irmão mas- nem sabe que é não, original, mas irmão. não é Com todo original. respeito. O irmão trouxe cópia. Tá Isso, bom, cópia do irmão, original. vamos ter que O original encerrar tá aqui, com irmão. eles lá, irmão. Não, meu, que original tá com eles, irmãos. Sim, O irmão, o na próxima vez o irmão vai estudar e vai vir mais preparado para debater Amém. comigo. Amém. E eu quero meus Vamos ficar irmãos na próxima unicistas. daí. Tá? Eu chamo vocês de herege, eu chamo vocês Não, irmão, de só um seita, eu pouquinho. pego Não, leve só um com pouquinho. vocês. Irmão, por A que Bíblia de chama herege, vocês, irmão? a Bíblia Por que chama de vocês, herege? a Bíblia chama vocês de Por que de anticristo. herege? Eu pego leve, Por que de herege, irmão? porque vocês falam heresia. Não, por quê?
Por que Heresia. Não, por que heresia? Porque vocês são contra a palavra. Porque nós batizamos em nome de Jesus. Sim. Porque nós queremos... heresia? Sim, heresia. Tá, meus irmãos? Não, batizar em nome de Jesus é heresia? É heresia, tá? Agora quem está sendo herege é o irmão. Agora. irmãos, eu O irmão preciso... falou que não aceita o debate, o batismo da Trindade. A Bíblia está em Que a nome gente de não é Jesus, salvo, irmão. tá? Meus irmãos, De fato, mesmo se não Tá, o tiver o próximo nome de Jesus, debate não a é gente vai salvo. conversar daí. irmãos, assim, ó, eu chamo próximo. vocês de herege e seita. Eu pego leve. A Bíblia é pior. A Bíblia chama vocês de anticristo. Mas anticristo é o irmão. Tá? A Bíblia diz que aquele que não aceita o filho e o pai. Nós aceitamos o filho Tá? e o pai, irmão. Vocês não aceitam. A Bíblia chama vocês de anticristo. Nós aceitamos o filho e o pai. Meus Não, irmãos já não deram as aceita, não. considerações finais? Já deram? Pra mim tudo bem. Faltou alguém? Não. E quero original, não trouxe original. Tá, as considerações finais, irmão. Preciso encerrar aqui. Eu não acredito na palavra do Deus. Papa. Eles não gostam da na Igreja Igreja Católica. Católica. Irmãos, O olha aí. original está na mão deles. Olha. Tu sabe, Olha aí. tu sabe que tá. Os originais estão na mão Mentira, deles. é mentira. Pode pesquisar aí, meus irmãos. O original não tá na Agora o Igreja irmão vai ter que Católica. pesquisar? Irmãos, olha só. O Papa... Que nem diz o gaúcho, pesquisar, mas é agora o barbaridade, Papa, agora isso pesquisar? Pode ver a incoerência do pastor Matusalém. Ele não gosta da Igreja Católica, mas acredita no Papa. Não, isso aí não é verdade não, irmão. Que barbaridade. isso aí não, Pode ver. Tu gosta da Igreja Católica? Tu acredita neles? não é acreditar nele. Tu acredita? Eu tô te defendendo acredito uma em coisa. Jesus, irmão. Tu acredita na Igreja Eu Católica? acredito em Jesus. Tu acredita no Papa? Não, eu não acredito no Papa. Quem está dizendo é o irmão. Não, tu trouxe a palavra do Papa. Não, eu disse que o Papa falou. Então tu tá falando por ele? Não, não Fala por estou ti. falando por ele. Eu disse que está no livro catequese dele. Tá? O pastor Matusalém tá falando pelo Papa. Não Ele estou não falando, acredita irmão. na Igreja Católica, mas Não, acredita no não, Papa. Não faz isso, irmão. Não, Não seja menino, O irmão irmão. acabou de falar que Não o Papa seja falou. menino. Irmãos, Menino, vamos irmão. encerrar aqui, irmãos. Vamos Eu Você é não, um menino, eu não irmão. acredito no Papa nem Não. na Igreja Católica. Ele Uma acredita no próxima Papa. oportunidade vocês continuam. Tá, irmãos? Vamos parar. É, eu não acredito no Papa. Vamos. Mas nem eu acredito Deu, no chegou. Tu falou pela palavra dele? Não, eu disse que o livro dele, irmão. Tu já leu o livro dele? Eu vou É, cortar mostra os, o livro dele. eu vou cortar os microfones. Não, me mostra o livro dele Me aí. lembraram dessa. Para. Deu? Os caras vêm falar em verdade aqui dizendo que o cabelo foi Ah, adulterado. calma, Não tem um gente. documento. Eu desafio a pastora Maria Borges, qualquer um que seja. Eu vou cortar os Vai microfones. fora. Para, irmão. Falar que o cabelo foi adulterado. A palavra de Deus é sagrada. Tá, deu, irmãos. É? Então é isso aí, então. Eu não brinco com a Né? palavra Tá de os Deus. irmãos ali esperando ali pra fazer a Eu não programação acredito no deles. Papa. Eu tenho 5 minutos aqui, né? Então é isso aí, então agradeço, né? Quero agradecer aqui o diácono, né? O trinitário, o diácono Elias Miguel, né? Unicista. Não gosto da Igreja Católica, mas acredita no Matusalém Papa. Fernandes, obrigado. Rapaz, que menino, esse rapaz é um menino. Ah, bom. Esse é um menino, isso aí já nem tá indo já mais pro lado espiritual já. Não gosta da Igreja Católica, mas acredita no Papa. É isso aí, gente. Então, depois a gente conversa nos bastidores aí. A gente conversa. É isso aí, então, né? Até uma próxima live, até um próximo vídeo aí, até uma próxima transmissão. A gente já orou no início, né? Vamos orar, hein? Vamos fazer uma oração para nós acalmar os ânimos, hein? Vamos orar. Calma, tô bem Né? Se entrou alguma coisa, nós vamos já repreender, em nome de Jesus. Tem que ser repreendido Né? em nome de Jesus, velho. Vamos tá sem repreendendo, não. Nós somos irmão em Cristo, independente de ser trinitário ou unicista, lá no céu não vai ter placa. Lá no céu Pensei que ia ser mais difícil dessa vai vez. entrar almas, né? Pera aí, tá dando microfonia aqui. E detalhe, irmãos, toda a pergunta que ele Glória me a fez eu Deus. respondi. Eu fiz uma pergunta para ele me explicar no Novo Testamento aonde que Jesus era o Pai, ele não me respondeu até agora. Glória No a Novo Deus. Testamento. Jesus falando, eu sou o Pai. Não existe esse versículo. Mas quem sabe os irmãos da live entende um pouquinho mais, me mande aí um versículo no Novo Testamento dizendo que Jesus é o Pai. Glória a Deus, irmãos. Livros sem procedência de documentos originais são apenas pensamentos. Luciano Ferraz. Tá, vamos O orar. ouvinte conhece. O ouvinte sério que estuda conhece. No Rose Nunes. Eita, apareceu até o Papa no debate. Não, os irmãos são irmão, bucha, eu né, não irmão? trouxe papo. Eu não trouxe papo. Não. Eu acho que o irmão quer continuar o debate, né? Não, Eu acho que o irmão quer continuar. não, os irmãos falaram que o Não, não e o trouxe povo papo. Irmão, gosta disso ainda, seguinte, o povo ó. gosta. É o que o Tudo povo que gosta. procede é do maligno. É o que o povo A gosta. Igreja Católica foi que criou esse dogma chamado Trindade. Não existe Trindade na Bíblia Sagrada. Existe um Deus que se manifestou em carne, um Deus
3 Ele minutos, criou- irmãos. Vamos encerrar aqui. Ele senão- criou todas as coisas. Para nós não entrar no horário dos irmãos ali, temos 3 É, minutos irmão, não só. deu. Dessa vez não deu. Pros nossos irmãos unicistas. É, isso aí, não irmãos. deu para a Trindade, porque a Trindade sempre quer tentar colocar. Eu te fiz uma pergunta, mas falta até agora. Mas eu estou tentando responder, mas se você Tá, eu não vou deixa. cortar Qual aqui, versículo vou diz que cortar. Jesus é o Pai? Cortando os microfones Fala aqui, aí. senão não vão parar de falar. Felipe, há quanto tempo que eu estou com você? Quem veio a mim veio ver o Pai. Glória a Deus. Tu é tua esposa? Vocês são uma carne só. Irmão, Jesus falou. Irmãos, vou cortar aqui. Deus abençoe a todos, né? Até o próximo sábado, se Deus quiser, estaremos de volta no próximo sábado, às 2 horas da tarde, com mais um programa Vencendo na Graça, com o evangelista Marionei, missionária Vanessa. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.